Pois é, nós vimos aí então que nessa última sexta-feira, os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, realizaram uma reunião de balanço lá na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, justamente para apresentar então essas medidas de apoio do governo federal para a reconstrução do estado. Quem vai fazer para a gente agora uma análise dessas medidas anunciadas até agora é o consultor de agronegócio, também colunista aqui do canal AgroMais, Celso Ricardo. Celso, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Prazer estar contigo de novo aí. Uma satisfação sempre nossa, viu, Celso? Bom, já são cerca aí de 4 meses, né, passados desde que aquele período mais crítico das enchentes foi registrado no Rio Grande do Sul. Quero saber se, na sua avaliação, as medidas anunciadas até agora chegaram a ser eficazes no apoio aos produtores gaúchos? Existe alguma medida nesse tempo todo que tenha se destacado, de repente, no meio de tantas anunciadas? Qual a sua avaliação? Olha, Felipe, eu acredito que, escutando a fala, do representante da Farsul, nós ainda estamos falando em questões muito políticas, muito burocráticas, estamos falando em posicionamentos de dentro de um gabinete, de dentro de um escritório. O que nós precisamos entender, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é de uma gravidade extrema e que está comprometendo um ciclo produtivo. Nós não tivemos uma alteração climática com uma seca um pouco mais forte ou chuvas com volumes um pouco mais elevados. Nós tivemos uma catástrofe climática que comprometeu não somente a produção, mas comprometeu o solo no estado do Rio Grande do Sul, nutrientes foram embora e a gente sabe que isso leva um tempo muito grande quando analisado em questões naturais e quando a gente fala em investimento também são em valores muito, muito altos. E também nós tivemos propriedades rurais que foram destruídas. Então, são inúmeras as situações que preocupam muito pensando no ciclo produtivo em termos de implementos agrícolas, estrutura física e também o preparo do solo para a próxima safra. Eu acho que está muito moroso as decisões e o que a gente analisou a partir das propostas do Fávaro, apresentadas pelo Fávaro e o Pimenta, eu acho que nós ficamos rodando em círculos. Porque as propostas, tendo em vista esses prejuízos que o produtor rural gaúcho teve, que foram extremos, não se limitam apenas numa resolução a partir de linhas de crédito. Eu acho que tem que ser um pouco mais intenso, levando em consideração toda essa destruição ocasionada por essa situação das cheias no estado. Você falou aí nessa necessidade aí de um olhar mais atento por conta aí dessas consequências ainda em relação ao próximo ciclo, por exemplo, produtivo. Eu queria entrar justamente nessa questão. A partir do momento que essas medidas que foram anunciadas até agora não se fizeram necessariamente muito eficazes, o que ainda precisa ser feito? Então, existe alguma demanda específica do agro gaúcho que ainda precisa ser atendida? Olha, Felipe, a gente volto a dizer, eu estava escutando o pronunciamento desse representante da Farsul, como eu disse, é tudo muito técnico, muito político, Como ele colocou, essa intermediação trouxe a eles uma tranquilidade, mas a gente tem que sair de dentro do escritório e nós temos que ir para dentro da realidade que o produtor rural vive. Nós não podemos pincelar alguns produtores rurais com mais potencial financeiro e esquecer a grande maioria do estado do Rio Grande do Sul. O que nós vimos? Dentre todas as medidas, nós vimos falar em prorrogação de parcelas, nós vimos falar em descontos para liquidação, linhas de crédito. Nós precisamos analisar o seguinte, esse produtor já tinha feito um financiamento para uma safra, ele já tinha um compromisso financeiro e esse compromisso financeiro vem a partir de juros e garantias. Prorrogar o endividamento vai ser jogar uma dívida sobre outra, vai ser um aumento financeiro muito grande, um custo muito grande financeiro para esse produtor, tendo ele como prorrogar parcelas e adquirir novas linhas de crédito. Eu, sinceramente, analisando a questão de subsídios, analisando a questão produtiva, a importância do Estado, assim como tantos outros do país, que refletem um volume de produção significativo e que incide sobre a economia brasileira através da representatividade do PIB, em situações extremas, tendo em vista o potencial que nós temos em termos de arrecadação de impostos e um verdadeiro subsídio para garantir a produção e uma arrecadação que no futuro feche esse ciclo econômico financeiro
e vai suprir esse investimento agora, nós deveríamos de analisar com uma maneira mais profunda para ver os produtores que estão realmente totalmente sem condições e trazer para eles uma única solução, que seria, né, o perdão total das dívidas. Eu não vejo de outra forma, porque nós estamos falando de dívida sobre dívida, juros sobre juro, comprometimento financeiro, as questões climáticas vieram para ficar, nós sabemos que no futuro nós teremos de novo outros problemas. Se nós não desenvolvermos políticas públicas para trazer uma segurança para quem investe no campo, e esses produtores que tiveram condições extremas, se eles não tiverem perdão, essa questão de prorrogar dívidas e liberar linhas de crédito não vai trazer uma solução, né, sustentável para que esse produtor siga na atividade. Muito bem, muita expectativa, inclusive, gerada aí em torno dos produtores que estão se preparando já para o início do plantio da soja, o pessoal já planejando esse início do plantio, preparando o solo, só que de fato ainda muitos, né, pequenos, médios principalmente, aguardando aí algum tipo de auxílio mais imediato, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quero agradecer demais a sua participação com a gente, Celso, desejar a você aí um ótimo restinho de semana. Nós voltaremos a conversar então em breve aí na semana que vem. Muito obrigado, Felipe. Um forte abraço e uma excelente quarta-feira a todos. Valeu.